sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? Cantemos juntos. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui presentes, e os irmãos de casa que estão pela internet, que povoado terrível era esse, que Jesus tirou o homem para fora e disse: não volte lá. E, na verdade, esse milagre é extraordinário, porque ele mostra a cura processual. Ou seja, Jesus muitas vezes diz: eu quero, fica curada, ponto. Aqui foi um processo, foi acontecendo, até que o cego voltou a ver com total nitidez e clareza. Então, o Jesus está mostrando assim que esse homem teve o seu coração purificado. Por isso ele voltou a enxergar com nitidez. O coração soberbo e orgulhoso gera cegueira. Você diz, mas é cegueira espiritual, podemos dizer assim. Mas é pior, porque a pessoa não vê, não quer ver, e se guia de forma
que é um perigo, porque quando o cego tem consciência que é cego, ele se deixa guiar. Mas e quando um cego não tem consciência que é cego? Quer dizer, ele ainda quer guiar os outros? É como uma pessoa que não reza. Como é que uma pessoa que não reza pode orientar uma alma? Me respondam. É possível? Então vai orientar só com palavras humanas, com ciências humanas, vai orientar com psicologia, com isso, com aquilo. Mas a espiritualidade, a palavra de Deus é clara. O Espírito Santo de Deus, então, como uma pessoa que não reza, ela é guia cego. Ou seja, aquilo que Jesus diz no Evangelho, um cego guiando o outro, caem os dois no buraco. É isso que tem acontecido com muitas pessoas, até no campo espiritual, porque não procuram formar a sua fé, se contentam só, a gente dizia isso ontem, com o maravilhoso, com o milagre, mas não procura a Deus, o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, não reza. E tem muitos guias cegos que fazem isso, conduzem pessoas para o precipício, exatamente, porque menos se preocupam com a catequese, com a formação, e muito mais com a busca do imediatismo que me faz buscar só aquilo que eu acho que é necessário para a minha vida. Eu até explicava sobre precisamente ontem a diferença de tentação e provação, precisamente porque muitas vezes nós somos provados, e é bom que sejamos, porque nós precisamos ser corrigidos. Quantas vezes um pai não precisa corrigir um filho? É porque o filho é mau? Não, é porque precisa ser educado. E assim por diante. E no campo da fé, se nós não nos deixarmos orientar e conduzir, não por guias cegos, mas pelo pastor do rebanho, que é o Senhor Jesus, e ele faz isso através de pessoas que oram, que realmente se dedicam, que têm o discernimento, o dom, que é transmitido pelo poder, pela força da oração. E é precisamente o que Jesus faz. É como conduzir, e ele começou a enxergar pouco a pouco. Primeiro ele viu, Jesus fez a cura, e ele começou a enxergar, mas enxergando só vultos. É tanto que confundia homens com árvores. Depois Jesus foi conduzindo e ele passou a enxergar. É assim também na nossa vida. O nosso caminhar para Deus é processual, não é feito de momentos estanques. Tem cristãos que só querem viver de eventos. Cristão de evento não vai a lugar nenhum. É como um corredor de 100 metros correndo uma maratona. Ele não vai chegar, não vai. Por quê? Porque o fôlego dele é para 100 metros. Claro que em 100 metros ele vai chegar na frente de todo mundo. Mas a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. Então precisa ter o quê? Para ganhar uma maratona, para chegar no fim, precisa ter paciência. Não adianta querer correr em 10 minutos, em poucos minutos, todos aqueles 42 quilômetros. Então é preciso o quê?
paciência, persistência. E isso vai gerando o quê? Resistência, força. Era esse o sentido da provação. A provação nos fortalece. É como uma árvore do deserto, ou aquelas árvores da caatinga, que são as regiões áridas. Elas são pequenas, meio feinhas, tortas, mas aquilo tem uma capacidade de resistência extraordinária. Aquilo tem raízes nas profundezas da terra. Vai buscar água onde nenhum de nós conseguiria chegar. Então, e uma árvore plantada na beira da torrente, ela não é capaz de enfrentar uma seca. Numa seca ela morre. Aquela árvore seca ou vai tombar. Aquela árvorezinha do deserto, ela vai resistir anos de seca. Por quê? Porque ela foi provada, ela aprendeu a sobreviver na adversidade. Os ventos não conseguem derrubá-la, e assim por diante. Então as provações não são castigo, são um caminho pedagógico para nos edificar, para nos fortalecer. E é esse caminho que Jesus conduz esse cego, mostrando. Alguém poderia ter dito, mas ele não poderia simplesmente ter colocado a mão nos olhos do cego e ele voltava a enxergar? Claro, Jesus pode tudo, mas ele tudo faz para nos ensinar, para nos dar uma catequese, mostrar, olha, vocês precisam perseverar. Muitas vezes a cura não é uma coisa imediata. Às vezes a gente passa por um processo doloroso, mas o importante é alcançar aquela graça e assim por diante. Então, é o que Jesus está dizendo para nós, que devemos, como esse cego de Betsaida que foi levado a ele, que nós devemos buscar a verdadeira luz que ilumina esse mundo, que é Jesus. Não nos deixar guiar por qualquer um. Quanta gente caiu nas armadilhas do demônio por escutar e confiar em pessoas que não são capazes de guiar ninguém. São os famosos guias cegos, pessoas que não rezam, que não têm intimidade com Deus, que não são capazes de orientar alguém. Tem isso muito, gente. Então é preciso que a gente confie em Deus. As coisas de Deus não são automáticas, mágicas, na hora que eu quero, na hora que eu desejo. Não é na hora que eu quero, na hora que eu desejo. É na hora certa, porque Deus está sempre na hora certa. Deus nunca erra, Deus não falha, Deus nunca atrasa. Deus está sempre na hora certa. E é dessa forma que devemos também nos portar. Mas uma coisa é importante aqui, a fé. Mais uma vez, a fé. Confiar. E Marcos coloca de forma proposital essa cura no contexto da cegueira espiritual dos fariseus. Na verdade, os cegos ali são eles. E Marcos coloca precisamente, porque eles negam tudo. Eles veem Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães e eles negam. Eles têm uma postura de rejeição total à obra de Deus e são caluniadores.
são caluniadores. Eles inclusive chegam a dizer que Jesus é um possuído pelo demônio. E para concluir, o bonito foi precisamente o milagre se realizou em 2 tempos. Em 2 tempos. E Jesus mostra com isso que nós precisamos perseverar, continuar buscando, que Deus escuta e Deus não falha. Mas você precisa perseverar na oração, e eu também. Se nós não perseverarmos na oração, nós não vamos, a gente querer, por isso, por que muita gente desiste da oração? Porque se frustra, porque quer que Deus faça não aquilo que é preciso, mas aquilo que a pessoa quer. Uma pessoa que quer as coisas imediatas, e Deus diz: calma, não é assim, nós temos que fazer o caminho, é no caminho que ele vai, que eles vão ser curados, que as coisas vão acontecendo. Então é preciso caminhar. E para concluir, eu quero me referir a esse conselho tão importante que São Tiago nos dá de uma forma tão simples, mas tão clara. Cada um seja pronto para ouvir e lento para falar e lento para se irar. Isso mesmo. É uma proposta de vida, é uma proposta que nos coloca no caminho da graça. Ser mais do que ouvinte da palavra, ser praticante. Jesus deu essa bem-aventurança. Felizes são aqueles que praticam, não são apenas aqueles que escutam. Escutar é muito pouco. Quanta gente tem escutado a palavra, mas não rende frutos. É como aquela semente lançada no meio, no terreno pedregoso, ela não vai, as raízes não vão poder aprofundar, aquela plantinha vai brotar, mas vai secar e morrer. Então é preciso confiar na palavra e colocá-la em prática. Daí esse conselho tão bonito do apóstolo, para que nós de fato possamos fazer essa palavra render muitos frutos bons para a nossa vida e para a vida do mundo. A palavra de Deus, e só a palavra de Deus, pode salvar almas. E o Senhor nos convida a semear. Como Ele semeou, Ele também nos convida a semear essa palavra, que é a boa semente, para salvar tantas almas que estão correndo grande risco. E, de fato, volto ao Evangelho, esse milagre realmente surpreende por esse aspecto que eu falei. Jesus normalmente costuma curar com uma só palavra, às vezes. No entanto, aqui ele usa 2 tempos, e isso com um objetivo claro de nos mostrar que é preciso ser praticante da palavra e não apenas ouvintes. Pois é isso. Vamos pedir essa graça a Deus. Vamos também pedir a Deus uma visão espiritual, que Ele nos cure, nos liberte da cegueira espiritual, que nos dê a verdadeira luz, a luz da fé, que alimente o nosso, que ilumine a nossa mente e oriente os nossos corações. Amém? Com Jesus
tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força